1794. A prisão da Conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Sena, em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como Anticâmara da Morte. Lá dentro, a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara. A explosão de eventos que se tornou a Revolução Francesa. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. It was really a moment of extraordinary hope, extraordinary ambition, and then it turned into this most horrific tragedy. Agora derrotado, Robespierre, 2 dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais que era chamado o incorruptível. Tão poderoso que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. Do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto estava prestes a se casar. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos, e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A festa de casamento continuou por dias, mas fora dos portões de Versalhes havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Para um reino em crise, Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. O rei de 20 anos rezava: "Proteja-nos, Senhor, pois reinamos jovens demais." Abrigados em seus apartamentos em Versalhes, Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas. Enquanto a apenas 19 quilômetros em Paris, outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo. Com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. When Robespierre was a schoolboy, the king visited the college and Robespierre gave a Latin address to the king. So he actually spoke to Louis XVI when he was a teenager. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu solilóquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, anos depois, seus destinos se entrelaçariam de novo, em circunstâncias muito diferentes e sinistras.
Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em 3 classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o Iluminismo. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all. Think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas. Mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. What makes it dangerous is it means you will eventually question why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa, o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. Vocês sabem por que há tanta gente necessitada? Porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de 1000 homens. O autor desta acusação? O mesmo rapaz que poucos anos antes regalara o rei e a rainha após a coroação. Maximilien Robespierre. Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução. Sob a péssima administração de Louis, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos. E o custo de um pão logo chegou a um mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Tumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. – 4 de maio de 1789. Um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o Terceiro Estado. Órfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar.
De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Louis sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de 6 semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal, a Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou. Para a Bastilha. Ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu nada, em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha. Luís XVI perguntou, é uma revolta? Não, majestade, ele respondeu. É uma revolução. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, há muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo L'Ami du Peuple, o amigo Povo de Paris, é hora de abrir os olhos. Despertem de seu torpor. Acordem. Uma vez mais, acordem. 5 de outubro. O dia nasceu ao som de furiosas badaladas. Mulheres se agruparam na prefeitura para protestar pela falta de pão. E o medo da aproximação das tropas reais, misturado à indignação pela festa ofensiva do rei, circulava pela multidão. Logo, milhares marchavam rumo a Versalhes, empunhando lanças e revólveres. As mulheres levavam suas queixas. As mulheres chegaram aos portões. Luís compreendeu que a revolução não mais podia ser ignorada, pois estava à sua porta. Ele concordou em subscrever a Declaração dos Direitos do Homem, mas a multidão continuou crescendo durante a noite. Pela manhã, 20 mil pessoas acampavam em frente ao Palácio Real.
Para terminar com séculos de distância entre o rei e seus súditos, a turba irritada exigiu que o rei e a rainha se mudassem para Paris. Indeciso como sempre, Luís demorou a responder. Sua hesitação provocaria a fúria da multidão e colocaria em risco a vida de toda a família real. A turba de mulheres invadiu o palácio exigindo o sangue da rainha. Apavorada, Maria fugiu para os aposentos de Luís, momentos antes que as mulheres invadissem o quarto dela e fizessem sua cama em frangalhos. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão, e o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. Marcharam de Versalhes em número de 60 mil em carros e com carroças cheias de farinha da despensa real. A carruagem do rei foi escoltada até Paris. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis, e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário: a guilhotina. Maio de 1791. Cerca de 2 anos haviam passado desde que a família real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris. Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora assim chamada em alusão ao antigo mosteiro jacobino onde se reunia. As palavras eram agora as armas da Revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral. Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o Incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Luís se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. No coração do governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilhava no pódio, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exigia sufrágio universal e o fim da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas, além de vigorosamente atacar a pena de morte, pois na nova era do Iluminismo, Robespierre queria descartar todo resquício do passado medieval. A Europa herdara da Idade das Trevas um macabro repertório de técnicas de execução. Mortes cruéis por desmembramento, esquartejamento, enforcamento, afogamento e incineração. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Marat publicou em seu jornal um elogio ao invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve ficaria conhecido por outro nome, Navalha Nacional. The French revolutionaries believe in humane values. They believe that unnecessary suffering should not be caused. And what they like about the guillotine is that it is quick, it's efficient, and as far as we can tell, although no one has returned to tell the tale, it's painless. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da Revolução, qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Mas eram os inimigos ao redor da França que mais preocupavam a Assembleia. Temia-se que membros da família real que haviam fugido para a Áustria lançassem uma contra-revolução armada. A Assembleia optou por um ataque antecipado, uma declaração de guerra à Áustria. Mas Robespierre foi contra. Robespierre perdeu o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria, país governado por parentes de Maria Antonieta. O fervor nacionalista cresceu. Se a Áustria derrotasse o exército revolucionário, Luís recuperaria o seu trono.
exército francês, já sofrendo pesadas baixas na fronteira, chegou a Paris a notícia de que a Prússia se juntara à invasão. Robespierre, outrora oponente da pena de morte, mudou de ideia. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do Templo, Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de 1000 pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. A revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa, queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Muitos dias depois, após incontáveis execuções, um membro da Convenção Nacional lamentou o desperdício de vidas, tendo perdido um colega após outro para a guilhotina. A revolução é como Saturno devorando os próprios filhos, ele disse. Danton respondeu: revoluções, meu caro, não podem ser feitas com água de rosas. A carnificina estava apenas começando. Setembro de 1793. 4 anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias e enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. Danton e Robespierre, principais oradores da Convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução, um período de violenta repressão chamado o Terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. A menor suspeita podia mandar alguém para o cadafalso. Políticos que dissessem algo gentil sobre um monarca defunto.
Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento, cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. A revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert, propusesse um novo programa, a descristianização. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Na cidade de Lyon, onde contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Salvação Pública instaurou um exemplo brutal. Centenas de rebeldes foram amarrados, levados aos campos e massacrados. A região de Vendée, no oeste da França, tornara-se outro baluarte contra-revolucionário. Rebeldes e padres foram amarrados e colocados em barcos cheios que eram impiedosamente postos a pique. Mais de 100 mil pessoas foram mortas só em Vendée. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses, por fim, obtinham vitórias na fronteira. Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Robespierre estava no auge do seu poder. Removera os inimigos da revolução, assegurando-lhe o sucesso graças ao terror. O terror atingira seus objetivos, mas não tinha fim. E não teria fim, até devorar o próprio homem que o desencadeara, Maximilien Robespierre. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvara a revolução. Um exército revigorado repelia os ataques na fronteira e dissensões internas estavam aniquiladas. No apogeu de seu sucesso, Robespierre sonhava com um objetivo mais elevado: usar o terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre esboçou sua filosofia em um discurso. Terror sem virtude é desastroso, mas virtude sem terror é impotente. Outros, porém, discordavam. Para Danton, a revolução seguia o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, achavam que o terror devia acabar. Ele já servira seu propósito e ameaçava voltar-se contra os revolucionários. Na República da Virtude de Robespierre só havia uma resposta à traição. Os dantonistas foram presos e rapidamente condenados à morte. Robespierre já enviara milhares ao cadafalso, mas sentia-se desconfortável com essas execuções. Não assistiria à decapitação de antigos amigos e aliados. Subindo à guilhotina, Danton gritou: Meu único pesar é que vou antes desse rato do Robespierre. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lançou a França em um período ainda mais sinistro e sangrento: o Grande Terror.
The Great Terror is the name given to the last phase of the terror in the spring of 1794 into the summer of 1794. It's the period at which the tempo of executions really starts to increase, at which the atmosphere of paranoia, particularly in Paris, but really across the country, starts to increase exponentially. You can track the number of executions until it's up to almost 800 per month in Paris, towards the end even more. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mas em 6 de junho de 1794, o rolar das carroças silenciou. A guilhotina ficou imóvel. Robespierre promulgara um novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Ele queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a deusa da razão. Enquanto o grande terror prosseguia, os colegas de Robespierre viam o Festival do Ser Supremo como o divórcio entre ele e a realidade. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Thermidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura, onde ficaram sob custódia durante a noite. Tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogara-se pela janela. Outro metera uma bala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. Ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria, onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos isto." Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. E o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre, mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. As realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza, paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. A revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro, muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre assombra revoluções, desde a Rússia até o Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro. Onde quer que a tirania se manifeste, o clamor por justiça continuará exigindo liberdade, igualdade, fraternidade e revolução.